Existe um medo, parece que de todas as pessoas, é de como que ela vai conseguir fazer a desocupação de um imóvel ou como é que vai acontecer, se vai ser fácil, se não vai. E elas perguntam, como é que você faz? Cara, uma das coisas mais comuns é a análise bem feita. Eu falo para todo mundo. Cara, você descobre se o inquilino, se a pessoa que mora ali vai ser difícil de retirar. Você descobre se vai existir algum problema ali antes de arrematar. E as pessoas falam, mas como? Você não pode entrar no imóvel. Recentemente, bem recentemente mesmo, isso foi essa semana, a gente mandou um imóvel para um dos clientes nossos e ele estava perguntando sobre isso. Aí, basicamente, ele falou, esse imóvel é legal, coisa e tal, gostou do imóvel. Aí, ele logo depois mandou um outro. Era basicamente no mesmo lugar, assim, era a mesma rua, eram dois condomínios diferentes. E mandou um outro pra gente analisar também, a gente analisou. O segundo que ele analisou dava uma margem de lucro um pouco maior, pouca coisa. Dava diferença ali no lucro líquido de uns 5 mil reais de diferença. Só que a gente aconselhou que ele não comprasse aquele imóvel. Ele falou, mas basicamente é no mesmo lugar, basicamente é o mesmo padrão e é um pouco melhor o lucro, por que não? Eu expliquei, olha, baseado aqui nas nossas análises, você sofre um sério risco de não conseguir retirar essa pessoa. Ou se você conseguir, você vai ter uma dor de cabeça. Aí ele, como assim? Vamos lá. Uma coisa que a gente analisa, depois de você foi lá, viu se a localização do seu imóvel é boa. Existe uma ordem para isso, tá? A ordem é sempre, primeiro você olha a localização. A localização é boa, aí você vai para o próximo etapa. Aí você começa a analisar se o edital faz sentido para você, com as formas de pagamento. Aí fez sentido, aí você começa a analisar se a matrícula tem algum problema jurídico, algum problema de penhora, algum problema de indisponibilidade. Aí você, beleza. Tá tudo bonitinho? Tá tudo legal? Aí sim, você vai lá e faz a sua viabilidade financeira, que é basicamente você fazer as contas para saber se o imóvel vende por qual preço, você está comprando por quanto e quais vão ser os custos. Usualmente, as pessoas vão até essa parte. E aí corre o risco. Por quê? Elas não estão considerando os problemas que podem vir com o inquilino ali dentro. Elas não consideram isso. E aí, ou com a pessoa morando ali dentro, né? E aí que elas podem colocar mais risco do que deveria. E então o que vocês fazem? A coisa mais básica que qualquer pessoa poderia fazer. Existem alguns sites que vão te ajudar com isso. Você vai entrar na matrícula do imóvel, vai pegar o último comprador, que é o antigo proprietário, vai pesquisar o CPF dele. Você pode pesquisar o CPF dele no Jus Brasil, você pode pesquisar o CPF dele no Escavador, ou você pode pesquisar o CPF dele especificamente nos tribunais de justiça. Vou voltar nisso depois, mais tarde. Mas qual que é o objetivo dessas pesquisas? Eu quero saber duas coisas. A pessoa que está morando lá, ela tem muito problema com a justiça? Essa é a primeira informação. A segunda informação. A pessoa que está morando lá oferece algum risco para mim? Porque vamos voltar para esse exemplo. Vou chamar de Renato ele, para não falar o nome real dele. O caso do Renato. Esse imóvel que ele nos mandou para analisar, que tinha uma margem de lucro maior, tinha uma pessoa que respondia por um crime de violência doméstica e tráfico de drogas. Aí você fala, mas o que tem a ver? Eu quero só arrematar o imóvel. É o que eu falo para todo mundo. Como é que você vai fazer uma desocupação de um imóvel? Pensa numa situação normal, tá? No dia a dia. Como é que você vai fazer uma desocupação de um imóvel se lá do outro lado tem uma pessoa que é um traficante?
é uma pessoa que já passou por problemas criminais. A maioria das pessoas terão problemas com isso. Então, essa é uma bandeira vermelha que eu coloco nos imóveis que tem esse problema. Eros, mas como é que você descobre isso? Exatamente fazendo essas pesquisas. Quando você joga o CPF da pessoa nesses sites, você consegue saber todos os tipos de processo que ela já recebeu ou que ela processou. A primeira informação sobre crimes, a primeira informação sobre se ela tem muitos processos, é uma informação de cunho estratégico. Por quê? Se a pessoa, que é a antiga proprietária que está ali, tem muitos processos, ela processa todo mundo, qualquer coisa ela processa, ela me acende uma luz amarela de que, olha, essa pessoa está acostumada com justiça. Talvez ela tenha até algum amigo advogado já. E isso implica em que, muito provavelmente, as pressões psicológicas que eu posso fazer na hora da negociação de desocupação não vão funcionar. Então, muito provavelmente, eu vou precisar entrar com processo judicial de desocupação. Isso sozinho não é um problema, por isso que eu coloquei uma luz amarela. Por quê? Pode ser que, cara, vale a pena, eu vou entrar com o processo, o tempo, tá tudo bem. Essa é uma bandeira amarela, porque se a margem de lucro não for... Desculpa, tô fazendo esse vídeo muito cedo. Se a margem de lucro não for suficiente, talvez não valha a pena. Agora, a outra informação, para mim, é uma questão de bandeira vermelha. Ou seja, se tiver ali, eu não vou. Porque como é que você vai acordar com a pessoa? Ou você vai até desocupar judicialmente a pessoa? Só que depois, se você mora na cidade, o que vai acontecer? Se você está à distância, talvez não seja um problema. Mas, geralmente, por definição, para os nossos clientes, isso eu não deixo eles arrematarem. Porque aí você pensa, você fez a desocupação, conseguiu, desocupou judicialmente, e depois você vai entrar no imóvel, você corre um risco. A pessoa pode estar lá esperando na porta do condomínio, sabe? Coisas desse tipo. Então, analise isso. E dos meses, como é que eu vou analisar isso? Passei os sites mais fáceis é Jus Brasil e Escavador. Você só joga o CPF da pessoa, ele vai trazer todos os processos. Aí você começa a ver a natureza dos processos, para você ter uma noção. Se é processo criminal, bandeira vermelha. Se é outro tipo de processo, que a pessoa entrou, aí você tem que ficar atento. Uma coisa interessante, geralmente nos processos vai vir um nome versus o segundo nome. O primeiro nome é quem criou o processo, ou seja, se está lá Edwards com versus João, significa que o Edwards abriu aquele processo. Então isso dá para você ter uma noção de que se a pessoa está sendo processada ou se a pessoa está processando alguém. Usualmente ela é mais litigiosa se ela processou alguém. Tá, Edwards, mas você falou dos tribunais, o que acontece? Se você faz isso com quantidade, uma coisa que vai acontecer é que esses sites, Jus Brasil, Escavador, eles vão ter uma limitação de CPF. Pode ser que você não queira pagar por isso. Você pode fazer essas pesquisas, essas análises, através de Tribunal de Justiça. Porque assim, ó, todo estado, ele tem a sua justiça comum. Crimes, violência, tráfico de drogas, enfim, é tratado na justiça comum, primeira instância. Então, todo estado vai ter um Tribunal de Justiça com o nome do estado. Então, pensa assim, ó, Tribunal de Justiça São Paulo. É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Então, você entra no site TJSP, TJRJ, TJSC, você entendeu a lógica? E você vai pesquisar, você vai procurar ali, ó, pesquisa processual. Aí você pode pesquisar ou por nome ou por CPF. E aí lá você vai conseguir ver se existe processo ou não. Óbvio que
processos em segredo de justiça você não consegue ver. Você não vai conseguir ler os processos especificamente. Para isso você precisa de um advogado, para ele pegar o processo lá no sistema deles. Mas você já consegue ter uma noção do tipo de processo que está acontecendo ali. Se você quiser baixar esse processo, você pega aquele número e entra num outro site chamado Processo Rápido. Porque lá você paga créditos e aí você baixa o processo inteiro em PDF. Aí você consegue dar uma lida. Não acho que é válido você baixar todos os processos, mas algum um ou outro para você ter uma noção melhor. É uma coisa interessante. Então, analisar isso, cara, vai te tirar muito risco. Vai saber o que você está esperando, melhor, vai saber o que está esperando por você depois que você arrematar. Porque você fazer isso, essa pesquisa, depois de ter arrematado, não adianta mais nada. Já passou, você já arrematou, você já vai ter que encontrar essa pessoa. Então, minha sugestão para você, faça isso antes. Isso vai tirar muita dor de cabeça, isso vai tirar muito risco de você e aí sim você vai poder arrematar vários imóveis em sequência. Fechado? Você quer aprender isso em mais detalhes? Tem um link aqui na descrição que eu vou deixar. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!